Fala galera, estamos aqui com o Luiz da Salve e estamos começando o nosso podcast Sem Filtro. Mas primeiro, Luizão, com filtro ou sem filtro? Sem filtro! Salve! Aê! Luiz, primeiro, meu irmão, quero te agradecer. Muito legal conhecer a tua história. Eu já te admirava como pessoa e quando a gente fez o convite você aceitou em compartilhar isso com o mundo, toda a tua história de superação. Para mim foi uma honra poder participar desse momento e estar com você aqui, tá? Então, parabéns aí pela tua história. A gente quer arrancar o máximo de você, se sinta muito à vontade aqui, abra teu coração para que a gente possa levar essa tua história para outras pessoas e que você possa impactar muitas vidas. Tá bom, meu irmão? Que isso, eu que agradeço o convite de vocês aí, o espaço, de a gente estar startando junto um projeto que é bastante audacioso. E contem comigo, cara. De mim aqui vai sair a maior verdade que eu puder, da melhor forma que eu puder, porque de fato o ponto é contribuir. Então a gente veio aqui para isso. Legal. Antes da gente começar a te bombardear de pergunta, conta um pouquinho pra galera quem é o Luiz. Claro. Bom, eu sou o Luiz Moraes, né? É assim que vocês vão me encontrar aí na rede social. Eu tenho 29 anos, eu sou pai de um menino de 9, sou noivo há quase 6 anos, né, que eu tenho uma pessoa aí. Eu sou um filho que deu muito trabalho na época de adolescência, eu fui muito rebelde. Com o crescimento veio surgindo um pouco mais da maturidade, eu oscilei muito na minha jornada entre altos e baixos. Mas o que se sobrepõe é a construção do que veio adiante. Por exemplo, o meu filho, a mudança que ele gerou em mim, o encontro e a conexão com a minha noiva, a mudança que isso gerou em mim. E acho que o Luiz, dentro dessa formação, dessa construção, ele é esse cara aqui hoje, mano, do bigodinho enrolado, com a barbinha ajustada, um cabelinho na régua, buscando ser melhor a cada dia, entregar o melhor a cada dia. As pessoas que estão à minha volta, que me conhecem, sabem que eu sou muito verdadeiro e transparente naquilo que eu me proponho a ser, tudo que eu falo eu aplico. E o que me transformou para ser o Luiz foi a minha virada de chave em cima do que a gente veio para falar hoje aí, né? Dos desafios que eu passei, que eu vim contribuir. Eu quero poder deixar a todos de forma clara aí como que foi a minha jornada nua e crua para formar o Luiz que você me perguntou hoje, que é o Luiz pai, é o Luiz com quase 30 anos aí virando coroa, é o Luiz noivo. Legal, cara. Ô Luizão, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Começando com a pergunta, né? Na verdade, cara, quando você fala assim que você era aquela pessoa da família um pouco mais distante, que dava trabalho, qual é esse trabalho? Explica um pouco assim pra nós. Tá, vamos lá. Eu nasci, né, numa família, não uma família rica, mas numa família que me proporcionou sempre boas coisas, né? A gente não teve luxo, mas nunca faltou nada. Nunca faltou nada, né? A gente tinha uma boa casa, mas essa boa casa ela era na quebrada. Então eu vivi, né, com pessoas com visões diferentes do mundo do que eu, por exemplo. Então eu ali na minha classificação, onde eu nasci, eu era considerado, por exemplo, o playboy. Então eu sempre tive num meio de pessoas com um mindset, um pensamento um pouco diferente, uma visão de vida diferente da minha. Então eu aprontei muito por conta disso, por influências, porque eu estava no meio. Lógico, eu não vou depositar isso somente nisso, né? Mas hoje, né, na situação que eu me coloco, eu enxergo o quanto isso foi impactante para a minha vida, o quanto o meio influenciou nas minhas decisões, nas minhas tomadas de atitudes. Então acho que isso é o que me fazia ser, talvez. Então o cara era o rei da quebrada, então, mais ou menos isso, né, Luizão? Cara, mas é importante isso que você falou, né? Você falou que o meio te influenciou, né? E a gente escuta isso muito e nós aprendemos, né, em alguns cursos aí que o ecossistema ele é mais fácil ele vencer a gente, né? Aonde a gente está, com quem a gente anda, com quem, né, a gente divide as nossas fraquezas, isso influencia muito, né? E assim, só para aprofundar um pouquinho, isso fez com que você fosse essa pessoa que desse trabalho para sua família, né? Mas que tipo de trabalho você dava para sua família? O ponto foi que a gente era criança, né, tendo contato com álcool, tendo contato fácil com droga, tendo
contato fácil com bagunça. Então isso foram coisas que rodearam fizeram parte da minha adolescência. A gente se reunia exatamente para sair, para se drogar, para causar, cara. Esse era o combinado que a gente fazia, né? Então, por boa parte da minha adolescência, isso rodeou ali a minha roda de amigos, né? Tanto que eu tenho amigos ali que eu puxei uma foto esses dias, nem sei se eu cheguei a comentar com o Danilo, mas tem eu e mais 4 amigos na foto. Desses 4, cara, só eu, são 5 amigos e eu. Desses 5 amigos, basicamente só eu que, assim, basicamente dei certo mesmo, porque um outro ficou nóia e foi morto, acharam ele morto, um outro foi preso, o outro se matou, se perdeu com a droga e se matou, e o outro tá preso ainda até hoje, cara. Então, assim, dos meus amigos de infância, vamos dizer assim, que eu fui o que destoou, colocar assim. Talvez até por eu ter entendido essa questão do ambiente, né? Porque daí você começa a selecionar. E por conta da minha família também, nunca me abandonar nesse sentido, cara, que é uma coisa que foi muito importante. Legal. Luiz, esse assunto, acho que uma boa parte aí, né, da sociedade sofre muito com a questão do vício, né? Eu também tenho uma história que na minha infância a gente passou uma situação bem complicada. Meu pai era viciado em bebida. Então quando eu estou falando de vício, eu estou falando aqui de bebida, cigarro, enfim, vício em geral, em drogas e tal. E, de novo, né, parabéns, você está comentando aqui, está abrindo aqui teu coração, tua vida para nós. Durante toda a tua adolescência, você comentou que você foi usuário de droga e de bebida, né? Você permitiu que a gente fizesse sem filtros. Então a gente vai fazer algumas perguntas. Durante essa trajetória, qual foi o momento ali que você falou, cara, não quero mais isso pra minha vida? Qual foi o divisor de águas? Você falou assim, chega, isso aqui tá fazendo mal, a partir de hoje eu quero ativar a minha melhor versão, eu não quero mais isso pra mim. Conta pra nós essa virada de chave. Legal, é importante a gente falar que, mano, um grande segredo de qualquer sucesso é você nunca desistir. Porque eu sou homem aqui em dizer, mano, que eu tentei parar várias vezes, não foi uma. Mas assim, a que foi forte, foi uma virada de chave que eu me lembro, cara. Foi um dia que eu estava bem avançado com cocaína, era algo que eu usei com bastante afinco e eu estava na minha casa, era um domingo, por exemplo, eu passei o final de semana todo usando droga e no domingo, mano, na segunda tinha trabalho, tinha vida normal e tal, e começou a bater aquele desespero, aquele negócio. E aí, cara, eu ajoelhei, eu lembro que pedi, falei, cara, eu não quero mais isso, eu preciso de ajuda, eu preciso que... Puta, era meia-noite, 1h da manhã, eu bati no quarto da minha mãe, abri a porta, ajoelhei pra ela, falei, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. Vamos me internar, porque não tá dando mais certo, velho, eu não consigo sozinho. Abri, olha, me emociona de falar. A minha mãe deve lembrar disso, porque era uma coisa que era entre eu e ela, assim. Eu não falava com meu pai, não falava com meus irmãos. E aí ela orou, cara, naquele dia na minha cabeça, falou, você vai conseguir, se é isso que você quer, você vai conseguir, mano. Acho que esse dia foi o ponto top, mano. Foi quando eu vi que eu tava no fundo do poço, que se eu não fizesse alguma coisa, tava acima do peso, mal de saúde, triste, depressivo, sabe? Ia perder a minha vida, cara, ia perder a minha vida. E um detalhe, cara, que é importante dizer, o finalzinho disso, né, que foi nessa época aí, o Bernardo já era nascido, só que ele estava morando com a mãe dele, ainda pequeno, a gente tinha se separado e tal. Então foi um momento muito difícil, tinha muita coisa junto. Mas acho que a virada de chave foi aí, cara, quando eu olhei pra minha mãe lá de baixo e ela de cima, ela, não, mano, vai. Cara, deixa eu só aproveitar no embalo, assim, a gente percebe, eu também tenho muitos amigos que são usuários, e eles têm muita vontade em querer parar, em querer sair. Isso, legal. Mas não é fácil, é um desafio, né? Meu pai, por exemplo, ele tinha muita vontade em sair, mas a consistência, ele ficava 2 dias e voltava, Como que você conseguiu? O que você fez depois? Pô, eu entendi que teve um forte impacto emocional ali, você com sua mãe, você falou, cara, não quero mais essa vida pra mim, eu quero mudar. Mas e o pós? E o dia seguinte? Como que você conseguiu manter esses novos hábitos, esse seu estilo de vida que você tem hoje, de uma forma diferente? Porque realmente não é fácil. Como que você fez isso? Perfeito, mano. O primeiro ponto você até falou aí, o forte impacto emocional. Só tem 2 formas hoje da gente reprogramar uma crença, né, que eles dizem. Ou é através da repetição,
ou através de um forte impacto emocional. E ali foi o forte impacto emocional. Dali em diante eu já senti uma coisa diferente. Mas ninguém muda por força de vontade, porque uma hora a força de vontade vai embora. E os hábitos ele vem nessa construção. Então foi também quando eu comecei a despertar para me aprofundar mais sobre o coaching, sobre coisas que eu já conhecia, mas eu não trazia tanto. E eu falei, cara, eu preciso mudar a minha forma de ver o mundo, senão nada vai dar certo. Porque isso também já me falavam por conta da depressão. Fala, se você tem bons olhos, o corpo vai ter luz, ajuda, muda, tal, não sei o quê. Então eu busquei, basicamente, mano, respondendo a sua pergunta, substituir maus hábitos por bons hábitos. Porque nessa época também é importante dizer, eu fumava cigarro, né? Eu fumei por 6, 7 anos cigarro também e parei de fumar. Mas eu identifiquei, separei os maus hábitos numa folhinha aqui, maus hábitos para um lado, bons hábitos para o outro. Como que eu estava classificando isso? Dentro disso eu fui tentando substituir os maus hábitos. Então, por exemplo, eu não estava me exercitando, eu acordava cedo, sei lá, ia fazer uma caminhada. Algo simples, que eu conseguisse vencer, que fosse fácil de eu vencer, para eu cair também na questão da repetição. Então eu tentei unir o forte impacto emocional junto com a repetição dos bons hábitos. Fui substituindo e eliminei os mais pesados, que a gente chama de hábitos angulares, que é aquele que você faz um e ele desencadeia para outros. Então, quando eu bebia, eu fumava e eu usava droga. O que eu faço? Eu tiro a bebida, eu derrubo mais 2 hábitos ruins junto com ele. Esses são os hábitos angulares. Então, foi uma das estratégias que eu usei, né? Eu substituí hábitos maus por hábitos ruins e eu tive clareza, uma maior clareza, uma visão de cima do que eu estava fazendo. Não foi fácil, mas... Cara, e assim, pelo que você me falou então, agora, nos falou aqui, além da droga, você também estava, igual você comentou aí, estava acima do peso, então você entrou numa fase da sua vida que você praticamente se entregou, total, é isso, cara? Porque eu escuto muito isso o pessoal falando, né? Nunca é só a droga, né? Pode até começar com a droga, mas traz muitas coisas. Depressão, igual você falou, estava acima do peso. O que é o acima do peso pra você? Eu queria entender um pouquinho isso também. Cara, eu... O cara todo... Ó o corpo do cara, velho. Eu falei, ô louco, acima do peso. Acima do peso, mas assim, entre a minha jornada eu oscilei bastante. Por não ter uma regra de alimentação saudável, né? Então eu ficava gordinho, ficava magro, ficava gordinho, ficava magro. Mas teve um pico que foi nessa época que eu cheguei em 115 quilos. Ah, mentira, ô louco, pelo amor de Deus. Ô Dan, ó o corpo do cara, velho. Verdade, Luizão. Põe a foto aí, põe a foto aí. Era pré-diabético, colesterol alterado, cara, eu não tinha disposição pra fazer nada, me via, com maus olhos demais, me achava feio. E hoje, cara, eu me acho lindo, velho. Cara, hoje, se algum diretor de Hollywood vê o cara, olha isso, cara. Ô, louco. Mas cara, e aí, a academia, a alimentação, coisas simples também, como tomar mais água, eu não tomava água, coisas que a gente vai ajustando aos pouquinhos. Ô, Luiz, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Qual foi o pior ponto, a pior fase, mas assim, se você pudesse, tá, qual foi o pior momento que você considera que você chegou a passar na sua vida? Enquanto você estava talvez na droga ou acima do peso. Sabe aquele momento que te marcou e foi um forte impacto emocional, que talvez não gerou uma mudança, mas que você não esquece? Que você falou, uau, aqui mexeu numa ferida minha, que eu falei, eu tô no fundo do poço mesmo. Eu queria entender isso. O processo do coach, né, para quem conhece, sabe que a gente faz uma imersão de reviver toda a nossa jornada. Então a gente basicamente conta a nossa jornada do herói. E aí dentro dessa escalada eu pude perceber que esses piores momentos, né, que não foi um só, Gladson, eu posso pontuar, acho que aqui 3, eles também, apesar de serem os piores, eles também foram os pontos de transformação, que a gente chama de ruptura, cara. Que quando deu a merda, eu fui no fundo do poço e aí você fala, daqui não dá para ir mais, só posso subir, como é que eu faço? Então esses pontos foram muito importantes na minha vida. Vamos colocar aqui, por exemplo, o nascimento do meu filho, né? Quando eu descobri que a mãe do meu filho estava grávida, porque eu estava num momento da minha vida que eu acabei de falar para vocês não muito bom, então isso foi um susto muito grande.
Mas depois eu vim a entender que, puta, ele foi toda a parte construída de Deus desde sempre para que eu pudesse aprender e ser alguém melhor igual eu sou hoje. Uau. Muito por conta dele, cara. Deus complica, mas explica, né? Depois não é. Tudo faz sentido ali na frente. Então essa foi uma virada de chave muito forte, porque, assim, eu também não tenho vergonha de dizer, cara, eu senti muito, porque eu era um garoto desajuizado. Quantos né? Anos, eu tava pra fazer 20 anos, cara. E quando você descobriu, você tava usuário de droga? Tava num momento de uso contínuo, más influências, más amizades, completamente perdido, cara, completamente perdido. Esse foi um ponto. O outro ponto, ele ocorre um pouquinho mais pra frente, mas também com uma baita intensidade, que foi quando o meu sogro, ele se suicidou, né? E éramos eu, minha noiva e ele ali na proximidade e tal, né? Na época namorada, a gente tava com 5, 6 meses de relacionamento. Então eu também me vi numa situação de estender, cara. Eu falei, agora eu preciso me multiplicar, mano, porque a parada deu ruim. Vamos pra cima aqui. Então esse foi um divisor de águas também, mano. Mas me forjou muito. Eu gosto muito da palavra forjar, porque vem dessas viradas de chave que eu tenho, mano. Cada passada é uma cicatriz forte, mas é uma marca que me dá tesão de olhar, sabe? Porque apesar da dificuldade, mano, eu passei por ela. Eu falo isso muito pra minha noiva também. Quando a gente conversa sobre esse episódio, e ela fala, não sei o que, eu tô mal. Eu falo, mano, olha pra sua história, mano. Olha a vitoriosa que você é. Olha tudo que você passou. E você tá aí, mano, linda, inteligente e tal. Problema todo mundo tem, sempre vai ter. A gente precisa saber lidar com essas coisas. Esse que é o ponto. Então, esse foi uma virada de chave também. E a terceira, cara, que daí vem agregada a esses daí, que foi quando eu tomei conta de propósito. Eu entendi o que era, qual é a missão que eu vim fazer aqui. Um dos livros que me ajudou muito a entender isso foi Mais Esperto que o Diabo. Então eu deixei de ser 100% um alienado, mano. Eu entendi qual era a minha missão, o que eu tinha que fazer, como que eu ia fazer, quem eu tinha que, basicamente, quais eram as personas que eu tinha que estar próxima, que eu tinha que procurar. Então, assim, de uns 5 anos pra cá, vamos colocar, que eu comecei a fazer um ajuste de, cara, isso aqui é aqui, isso aqui é aqui, isso aqui é aqui. E o que minha vida mudou, maluco, Deus o livre, foi, sei lá, 50 anos em 5, vamos dizer. Cara, e é muito legal isso, Dan, porque você falou uma coisa importantíssima sobre cicatrizes, né? Eu acredito muito nisso também. Tem muita gente que passa por tantos problemas, cara, e que eles pegam a cicatriz como umas coisas ruins. Só que na antiguidade, os maiores guerreiros, né, os maiores líderes de tribos, de comunidades, eram os que mais tinham cicatrizes. E eles eram considerados os mais vitoriosos, mais heróis. Então, quanto mais cicatrizes, eles eram mais reconhecidos como heróis. Porque a cicatriz, cara, olha que doido isso. Ela nada mais é do que guerras vencidas, né? Sim. E é o que você acabou de falar. Então, existe uma grande diferença entre cicatriz e ferida aberta. Né? A cicatriz significa que você venceu algo, né? Que é uma marca que para você olhar lá e não esquecer, falar, olha de onde eu vim. Agora a ferida aberta, o que acontece muito, que talvez você ficou por muito tempo com essa ferida aberta, é onde você ainda não venceu e está aberto e está entrando bicho ali, pode até apodrecer, né, cara? Então isso é muito importante, porque quantas pessoas que estão até vendo, vão ver esse vídeo, que estão com uma cicatriz aberta. E é muito legal, porque você está dando muitos códigos, aí, muitas chaves em como fechar essas feridas. Isso, né? É isso. Então, primeiramente, né, até agradecer e parabenizar você por isso. Luiz, você falou há pouco o nome de Deus. Tem como se aprofundar um pouco mais sobre isso? O quanto Deus tem feito a diferença na sua vida? Tem, claro, mano. Essa é uma caixinha, né, que é muito particular, assim, eu falo por mim, porque talvez eu enxergue Deus de uma forma diferente das demais pessoas, né? Eu falo muito dele, mas eu falo Deus, o Deus de nós, eu falo que o Deus, ele tá interno, né? O que separa a gente do meu Deus é só essa carne, que se a gente fosse se perder pelo ar aqui, estaria conectado com ele. Por isso que eu entendo que Deus está em tudo, ele tá com a gente o tempo todo, que ele é energia, ele é frequência, e
Hoje em dia, né, eu converso muito com ele. Né, a Ana, que é a minha noiva, é a pessoa que eu mais falo disso, e eu abro muito essas coisas para ela parar, bater um papo, quando se sentir perdida, falar de igual para igual a gente está conversando aqui, cara. É muito louco isso, mas eu faço isso. Que não falo para ela brinca comigo, mãe, você é idiota, você manda salve para Deus. Eu falo, por quê? Ele é meu brother, mano, ele é o pai, eu posso falar com ele assim, ele me entende. Então é uma coisa que é muito profunda em mim e dele, mano. Nesses últimos anos, o que mudou, acho, é muito isso. Eu abri o meu coração para ele. Parar ou no meu quarto, ou às vezes no chuveiro, cara, que eu gosto muito de orar no chuveiro. Uau. Que é a sensação da água cair numa parada que eu não sei explicar. E aí eu apago a luz principal e deixo só do espelho, fica uma luzinha amarela. Puta, de manhã é uma sensação incrível. Então eu entro no chuveiro e ali eu troco com ele. Fala, pô, Deus, você tá acompanhando aí, mas acho que é importante eu dizer pra você e tal. Tô abrindo minha particularidade aqui do jeito que eu falo com ele. Então, ele tá me guiando, cara. Eu tenho certeza absoluta que desde lá eu venho tomando melhores decisões também por conta disso. Cara, então assim, eu acredito muito nisso também, e é o que você está reforçando. A espiritualidade, então, foi um dos pontos fortes para que você tomasse essa decisão. Porque é legal isso, né? Ouvir você falando, cara, até deixar aí para as pessoas como indicação de um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Fala exatamente disso, de um cara que teve uma mudança na vida dele, porque ele tinha essa intimidade de uma forma informal, né, com Deus. E ele criou esse hábito de todo dia, quando ele abria o olho, ele olhava para o lado, e a esposa dele até falava, amor, você tá maluco, né? Ele olhava para o lado e falava, bom dia, Espírito Santo. E ele falava como se fosse um amigo durante o dia. E nesse livro conta várias experiências de livramentos que ele teve e tal. E o que você está falando é exatamente isso, cara. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, a espiritualidade foi uma chave muito forte para você ter essa mudança também. Com certeza, mano, não tenha dúvida disso. Acho que é uma somatória de tudo, né, o que eu digo. A gente precisa olhar para tudo com carinho. Lógico que às vezes uma coisa vai destoar mais que outra, mas o físico, o emocional, o espiritual, dentro desse processo de recuperação e cura que eu vou fazer a minha vida inteira, né, eu preciso enxergar e aceitar isso, eu preciso ser cada vez melhor. Então eu sempre olho, né, a bateria, vamos colocar assim, puta, como que tá minha bateria espiritual? Eita, faz tempo que esse aqui eu talvez estou mais distante aqui, né, e tal. Eu vou lá e dou uma corrigida. Então eu tenho clareza das coisas que eu busco evoluir hoje em mim. Puta, o emocional tá um pouco afastado. Cara, vamos fazer uma meditação um pouquinho diferente. Eu medito todo dia, eu oro, medito. Hoje é minha rotina, cara. Eu gosto muito de acordar cedo, né, que lá em casa eu sou o primeiro a acordar, por conta do silêncio. Eu fico 2 horinhas ali, só eu comigo mesmo e Deus. Então eu medito, eu oro, eu leio, eu estudo. É a hora que eu mais gosto de... Legal. Bom, até aqui então a gente tem um Luiz que veio de uma família simples, saiu da quebrada, olhando para o histórico, teve amigos que infelizmente nem estão mais aqui, muitos estão no lado errado, e hoje o Luiz é um cara bem sucedido profissionalmente, um exemplo de pai, um cara conectado com Deus, um cara que consegue ter sucesso em todas as áreas. Luiz, para quem está te assistindo, o que você gostaria de mandar de mensagem para o Luiz que você era, que você passou por um processo de transformação? Olhando para você hoje e você contando para nós quem você foi, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Então, o que você diria para o Luiz de antigamente e olhando para a linha de frente daqui 5 anos, o que você diria para o Luiz do futuro? Legal, cara. Duas boas perguntas, Dan. Cara, para o Luiz do passado, eu diria para ele... Eu acredito que todas as coisas que acontecem porque tem que acontecer. Todas as pessoas que chegam, elas chegam porque tem que chegar. Então, naquele momento, num determinado ponto, eu precisava passar por aquilo. Então, o meu recado para ele seria, cara, erre, mas erre rápido, erre melhor, corrija e siga. Talvez para, né, diminuir um pouco esse processo. Mas, cara, falar que eu não queria ter vivido a minha vida, isso não. Então, falar para ele, mano, erre menos, aí erre melhor, só erre melhor. É o que eu falaria pro Luiz do passado. E pro Luiz do futuro,
é isso, mano, né? Quem me segue ali na rede social, que é @luizmorais com 2 Is. Sigam aí, pessoal. Segue lá. 1% do dia. É 1%, cara. É o que eu falaria pro meu eu do futuro. Cara, continua fazendo o seu 1%, porque essa regra do 1%, ela funciona, né? Quando a gente fala de 1%, não é que, pô, não vou fazer 2 no dia que der, não é isso. Mas quando você foca no mínimo, você acaba ultrapassando os seus limites. Quando o seu corpo se habitua a vencer, mano, você se torna imparável. Só explica um pouquinho esse 1%, assim. Vamos lá, explica aí um pouquinho. Boa, agora fiquei... Boa. 1% é um hack num sistema que eu achei para poder condicionar a minha melhor construção. Então eu levanto todo dia buscando ser pelo menos 1% melhor do que eu fui ontem. Independente se é um dia bosta, se é um dia... Não importa. E aí, né, só para estruturar direitinho, não é que é só 1%, sim, né? Sim. É para condicionar o corpo, cara. Eu quero me habituar. Então, daí disso parte 1%. Ah, cara, eu levantei e falei com Deus, 1%. Aí, pô, parei e li um livro, estudei um pouco, 1%. Então, eu vou escalando esse 1% em vários graus dentro do meu dia, né? Quando você fala 1% é pouco, mas 1% em cima de tudo que você faz dentro do seu dia, será que ainda é pouco, né? Então fica muito forte esse crescimento. Dá para concluir que você criou novos hábitos, você conseguiu combater os hábitos ruins com hábitos novos e que você tem uma consistência ali todo santo dia para alimentar a tua melhor versão? Com certeza, cara, com certeza. Todo santo dia é uma luta diária, mas é como eu falei, a gente vai condicionando, né? Então você começa a fazer a máquina trabalhar em seu prol. Quando você para de se vitimizar e dizer, pá, essas coisas acontecem, a vida vai me levando. Quando você toma a rédea e toma as decisões, você assume a responsabilidade do que acontece com você, tudo vai ficando mais claro, cara. Gledson, fala um pouquinho, ele entrou no assunto aqui que eu acho bem interessante, autorresponsabilidade. Putz, cara, eu acho que isso é sensacional, cara. E ficou claro isso, da sua autorresponsabilidade, né, cara? Eu acho que isso... até para vocês que estão assistindo e vai assistir e que estão nessa fase onde o Luiz já esteve, eu acho que a autorresponsabilidade é muito importante, né, Luiz? Até nos corrige aqui e acredito que foi muito importante para você também. A gente sabe que nós somos criados por crenças, né? E a neurociência diz que do 0 aos 12 anos, papai e mamãe colocam crenças na gente, ou vó, ou tia, enfim, quem seja quem criou. Porém, depois desses 12 anos... nós ganhamos uma cartinha, né, chamada identidade, e junto com ela vem um selo também chamado de autorresponsabilidades. Então, tudo aquilo que nós fomos ensinados, né, que foram colocados na nossa cabeça, automaticamente, a partir dos 12 anos, é só nós que podemos sair disso, né, através da nossa autorresponsabilidade. Não que nós vamos sair sozinho disso, mas nós temos que ter essa iniciativa e é exatamente o que você falou. E olha como linka isso, gente, que ele está falando aqui. Como que cria uma crença? Né? É tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente, né? E que a gente fala. Então, qual que eram as suas crenças? Cara, você estava num ecossistema onde todo mundo estava usando, estavam falando coisas que não era legal, você estava ouvindo coisas que não era bacana, e você estava sentindo automaticamente coisas que não eram para o bem. Então, automaticamente levou sua vida lá para o fundo do poço, né? Só que em algum momento você entendeu sua autorresponsabilidade, falou, opa, daqui em diante não, preciso mudar isso, né? E todas as crenças, ela é autorrealizável. Tudo aquilo que eu vejo, que eu falo, que eu sinto, que eu ouço, acontece, certo? Então, cara, esses hábitos que você está fazendo hoje, você está trocando aquelas crenças, né, por crenças sensacionais, cara. Um cara que acorda, que tem o seu tempo com Deus, que medita, que manda salve para Deus, sei que tal. Então, isso você está vendo, está falando, está sentindo, então é crenças. Então, todo dia você está colocando crenças excelentes, né? Então, acredito que seja isso que também seja o seu sucesso que você tem hoje, né, cara? Essa positividade, profetizar coisas boas. E também, Luizão, assim, o que eu tô sentindo aqui, que eu vejo em você, cara, é uma humildade sensacional, cara. Obrigado. Eu acho que isso também, energia boa, né? Cara, eu acho que assim, tem uma das coisas que mata com nós seres humanos é o orgulho, né, cara? Com certeza. E, inclusive, assim, até sem religião, mas
usando a Bíblia como um livro também de história, lá fala que a raiz de todo pecado, de todo mal é o orgulho. E aí a gente vê um cara que passou por... assim, é até difícil de acreditar. A gente acredita porque a gente conhece, mas é difícil de acreditar que ele era assim, né? Porque olhando pra você hoje, eu acredito que tem um momento que você olha pra trás e fala, olha como eu era, pelo amor de Deus. Não tenha dúvida, mano. Um pouco de vergonha passa pela cabeça. Eita, caralho. E assim, é importante você falar dessa autorresponsabilidade, de nós falarmos aqui também, porque às vezes a gente tem certas situações que a gente se auto-sabota, né? Eu tô assim por causa disso, por causa daquilo, conta aquelas historinhas e tal, né? E ouvir uma história igual a sua, onde você passou por diversos problemas, né? Droga, excesso de peso, bebida, seu sogro, né? Suicídio, etc. E você pegar tudo isso e falar, cara, eu preciso mudar. Eu preciso levantar minha mão e mudar a minha história, mudar essa geração. E hoje, né, aproveitando, eu queria que você falasse agora, como que é a sua relação hoje com seu filho, como que é essa relação hoje, como que você é, né, como pai, como você é como noivo. Cara, eu sou, né, obrigado pelas palavras aí, primeiramente, pela humildade. Cara, tem uma coisa que me chamou muito a atenção é você falar das crenças, né? Eu resumo crença como verdades individuais. Quando você entende que é uma verdade sua apenas, né? Você começa a ouvir, né? Que vem parte da humildade também, a ouvir o que as pessoas dividem, né? Você para de ser julgador. Cara, eu sou muito mente aberta, tipo, extremo mesmo, extremamente mente aberta. O Danilo me conhece um pouquinho mais e sabe que o que eu tô falando é verdade. E eu enxergo isso como uma coisa boa, porque eu parei de julgar, cara. Nossa, isso é muito incrível. Eu não julgo mais as pessoas, mano. Eu juro por Deus, é muito louco. E isso me ajudou, com certeza. Luizão, pegando um gancho no que você falou agora, essa parada tua que eu admiro demais. Você sempre é um cara humilde, né? Moeu o orgulho ali. Então, sempre que você precisa, você pede ajuda. Eu acho demais isso, porque da mesma forma que você pede ajuda, você sabe que sozinho você não consegue chegar a lugar nenhum, você também ajuda na mesma proporção ou até mais. Você é um cara que sempre está disposto a servir, a ajudar os outros e tal. Fala um pouquinho sobre essa parada para nós, entre ajudar e pedir ajuda, em servir e ajudar o próximo. Fala pra gente aí. Vou colocar isso porque realmente é uma coisa que eu sempre acreditei no meu íntimo, assim. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de contribuir, de ajudar, de servir, mas... eu não vou mentir, isso é consciente, cara. Eu sei, conhecimento é atalho, né? Então eu sei que quando a gente entrega, a frequência energética, a atmosfera muda para que você receba sempre na mesma proporção, né? Isso não está em nota, tá dito não só aqui por nós, mas está na Bíblia, né? Tem várias passagens que falam sobre isso. Então eu fui tendo bastante entendimento sobre isso. Eu gosto de fazer isso, mas eu faço porque é certo. Então eu entrego para poder receber. Nunca eu tento inverter essa ordem. Eu não vou chegar primeiro pedindo. Até quando você vai contar uma história, eu falo. Primeiro você não chega para a pessoa e fala, me dá 10 reais para eu comprar uma bala? Você vai chegar primeiro e vai falar, ó, tem um cara que está vendendo uma bala ali, que ele está precisando ajudar a família dele. E se a gente comprar uma balinha lá, vai dar uma força. Você me empresta 10 reais para comprar uma bala? Então primeiro você entrega valor, contextualiza para depois receber, né, seja do que for, do universo, das pessoas, com tudo. Acho que é um princípio de vida isso. Legal. Por isso que fica fácil hoje de fazer. Cara, nítido. Cara, é nítido a sua humildade, porque é exatamente isso. Primeiro servir, né, cara? E isso que o Duff falou, cara, é muito doido, porque conhecendo um pouco a sua história, você não saiu dessa sozinho. Você não chegou e falou, né, eu levantei, acordei, não vou usar mais, não vou emagrecer, vou aquilo. Você já teve vários pontos aqui que você comentou sobre sua mãe, sobre sua noiva. Então, da mesma forma, me corrija se eu estiver errado, mas eu estou entendendo assim, da mesma forma que você entrou nessa vida através de um ecossistema, você também saiu dessa vida num novo ecossistema. Então isso só fortalece, né, e faz a gente acreditar cada vez mais que sozinho nós não somos nada. Né? Tem uma passagem em Gênesis, na Bíblia, que diz assim, que Deus fala assim, né? E façamos o homem à nossa semelhança. Né? Então ele usa no plural, façamos o homem à nossa semelhança. Então significa que a individualidade não existe. Então para a gente ser igual a Deus, a semelhança dele, nós precisamos ser nós.
né? Então é importante falar sobre isso, porque às vezes pode ter pessoas que estejam assistindo e talvez que não conseguiram sair dessa vida ainda, porque talvez pode estar tentando sair sozinha, né? E então, ao invés de desistir, eu acho que é mais fácil pedir ajuda, né? Porque da mesma forma que a multidão nos leva para o mal, mas também a multidão nos leva para o bem. Então, essa importância de pessoas faz sentido para você nessa história, faz sentido essa mudança que você teve. Tipo, várias pessoas te ajudou a sair disso, como várias pessoas te levou a isso. Curioso. Quando você olha ao seu redor, né, você vê a sua onda de amigos, você precisa ver qual é o nível de classificação que esses amigos estão, né? Eu não lembro o nome do autor agora que fala que você é a média das 5 pessoas que você mais tem próximo de você. Doido isso. Isso é importante pra caramba, hein, cara? Que legal. Aí o grande ponto da transformação naquele momento foi que eu não tinha essas 5 pessoas para substituir, né? Eu tinha 5 pessoas ruins, mas eu não tinha as 5 pessoas de nível elevado. Falei, e agora? Como é que eu vou buscar isso? Como que eu vou fazer? Foi então que, né, pô, aí todo mundo fala mal da internet, rede social, isso e aquilo, mas ali foi o meu hack. Eu troquei bunda, bebida, balada que passava no meu feed por Thiago Nigro, Joel J, Caio Carneiro. Então foi um hack sistêmico para poder, de pouquinho em pouquinho, 1% todo dia, ir nutrindo a minha mente de coisas boas, coisas novas. Porque é aquilo, mano, a transformação ela acontece todo dia. Então você não pode parar, né? Ô Luiz, então você tá falando, você trocou 5 pessoas que estava te fazendo, né, se tornar uma pessoa não agradável para 5 pessoas boas, vamos dizer assim. Cara, que doido isso, cara. Não, porque eu acho que muita gente deve estar pirando agora e com certeza refletindo, né? Quem que são 5 pessoas que eu tô próximo aqui, até para eu me medir, né? Eu ter a minha média, né? Cara, que legal isso, cara, que doido. E aí esse processo de transformação, cara, ele vai acontecendo aos pouquinhos, né? Mas é o que eu conto sempre, cara. O começo, a gente tem uma intensidade maior, porque é algo que tá vindo um pouco mais forte, tem a motivação junto, por isso a importância da disciplina tá presente em tudo. Mas a minha transformação ao longo dessa jornada, cara, ela, vamos dizer que aconteceu em 5 anos, muita coisa, mas nos primeiros anos, nos primeiros meses, a transformação é muito gratificante, porque você sente fisicamente, você sente emocionalmente. Depois você vai se habituando a viver melhor, né? E você acostuma a viver daquela forma. Mas o começo ali, que foi no meu primeiro, vamos colocar os primeiros 6 meses do processo, foi a melhor parte, cara, porque é quando você começa a se desgarrar daquilo que você sente, você começa a ver, porque toda transformação, né, que seja ela qual for, ela gera uma transformação física. Então, esses primeiros meses você começa a perceber isso, é muito forte, velho, muito forte. Cara, e assim, em questão de tempo, de um dia, um ano, meses, quanto tempo durou essa transformação? Ela acontece até hoje, né? Isso não tem fim. Mas eu acho que eu comecei mesmo a sentir isso, vai lá com meus 23 anos, 22 anos, né? Então, quanto tempo que daquele Luiz que tava lá usando droga, 30, tudo? né? Eu tô com 29. Então foi um tempo de 27 anos. De 6 anos. 6 anos. 7 anos, é isso? 7 anos. Então, ou seja, em 7 anos você mudou sua vida, velho. Exatamente. É aquilo que eu falei, cara. Eu posso dizer que em 5 anos eu melhorei 50 anos. Uau. Posso dizer isso com total tranquilidade. A minha vida se transformou. Porque foi uma jornada de luta, né? E eu sou muito grato por toda a minha história. Porque eu conto assim, né? Por que eu consigo... Acho que uma classificação minha aí de qualidade é que eu consigo me relacionar bem com as pessoas. Tanto a pessoa da quebrada, ou se eu tiver que sentar, por exemplo, com o Bill Gates, falar com ele, eu não troco ideia, não tem problema. Sua cara isso, né? Exatamente. Porque assim, eu tive no meio dos caras, eu sei falar gíria, se você quiser falar de vamos colar na minha goma, o que precisar aqui a gente põe... Camaleão, né? Exatamente, da adaptabilidade. E
assim, a minha jornada me forjou isso também, porque ó, eu estudei em colégio público e quando minha irmã ela teve uma oportunidade melhor de vida, começou a ficar financeiramente mais saudável, ela me deu a oportunidade também de estudar num colégio particular. E era engraçado porque no colégio estadual lá, né, eu chegava lá, o pessoal, isso aí é o playboy. Ó, um jeito, no outro eu chegava lá, puta, eu era o mais pobrezinho, vamos dizer assim. Então eu olhava assim e falava, cara, qual que é a minha tribo? Aí eu não achava, não me classificava, eu falei, mano, eu vou fazer uma parada aqui que eu vou triangular entre tudo isso aqui. Cara, você fez uma conexão. Exatamente, mano. E esse é um dos principais pontos que eu trago hoje com a Salve, que é a conexão, cara. A Salve, ela quer trabalhar muito o network, a proximidade, a interligação entre as pessoas, entre os movimentos. A Salve é sua empresa, né? Isso, a Salve é uma das minhas empresas, chama Salve 015, você vai achar no Instagram aí também, né? Nós somos uma marca de roupa, mas o nosso movimento é o de transformação, então vale a pena você dar uma olhada lá. Né? Isso aí. E então isso me ajudou também, né, a conseguir, vamos dizer assim, depois de saindo da rede social para me conectar com as pessoas de alto nível. Eu lembrei que eu tinha alguma coisa que eu podia usar ao meu favor. Então, às vezes, quando a gente se vir perdido de alguma coisa, cara, buscar na nossa própria história algum momento que a gente tenha passado e que ali na frente vai fazer sentido. Eu tenho muito disso comigo, cara. Não, Idan, olha que bacana. Eu vejo que você fala do seu passado de uma forma boa, mesmo ele sendo ruim. Eu reescrevi ele, Guilherme. E olha que doido. E tem muitas pessoas que talvez estejam aí assistindo e olham para o passado de uma forma negativa. Mas o passado é o nosso currículo, irmão, né? Então nós estamos aqui hoje por conta dele. Olha que forte, nós somos a história que a gente conta da nossa história. Exatamente. Se eu contasse uma historinha aqui, que puta, eu fui um drogado, nossa, passei dificuldade pra caralho, Danilo do céu, nossa, como eu sofri. Imagina. Qual a história que eu vou contar, né? Mas você pagou o preço, né, cara? E o legal disso tudo é que o passado ele serve para duas coisas, ou para te condenar ou para te transformar. Aí entra a autorresponsabilidade que nós falamos, né? Então, e ficou muito claro que você, um momento da sua vida, você olhou para trás e aí, isso vai me condenar ou vai me transformar, né? E certamente mas nem sempre foi assim, mano. Nem sempre foi assim. Então a importância dessa autorresponsabilidade de ter essa escolha. O que eu vou fazer com o passado? Ao invés de ficar, né, chorando, tal. Então, que legal, cara. Show de bola. Bom, a gente está entrando agora na reta final. Fazer as considerações finais aqui, né? Cara, de verdade, assim, de novo, só aumenta aí minha admiração por você. Você é um dos caras que está no meu convívio no dia a dia. Eu vejo como tua história é linda. Obrigado por abrir teu coração, compartilhar essa história com o mundo. Que você continue na sua jornada sendo 1% todo dia, levando o bem para as pessoas. Gladson, eu queria fazer mais uma pergunta, mas antes de eu mandar a pergunta, você quer fazer a consideração final também? Faço as palavras do Dan, a minha também, cara, muito linda essa história. Tenho certeza que você vai alcançar muita gente aí que vai assistir ainda esse vídeo. E continue com essa humildade, com esse amor que você tem e com esse hábito de eu era e não sou mais, né? Então, que Deus continue abençoando a sua vida grandemente e tamo junto, cara. E salve, né, mano? A última pergunta para fechar, para quem tá te assistindo agora, tá? Que tá nessa jornada, querendo buscar ser uma pessoa melhor, querendo buscar sua melhor versão. Que recado que você daria para essa pessoa? Olha lá e fala para essa pessoa no olho dela, Luizão. Irmão, esse recado é para você, ou irmã, que tá aí desse lado. Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que nessa vida a gente nunca é, nós estamos. Então toda condição que você estiver passando agora, ou que você tiver colocada, você saiba que você pode transformar. E se você quiser pegar o meu contato, pegar a minha rede social e trocar uma ideia para a gente fazer esse ajuste, eu estou à disposição aqui para te ajudar. Mas o recado que eu quero que você ponha dentro do seu coração é de que você pode. E que não é a motivação, porque às vezes você vai olhar para você, mas eu não tenho motivação para isso. Cara, existem uns códigos e uma estratégia que a gente pode usar. Então seja consistente, mano, porque você vai querer várias vezes, não vai conseguir. E o segredo está em você não parar, mano. Então não para. 1% todo dia. 1% todo dia. Aê! Deus abençoe. E até porque, quando a gente continua, no final da... Fala aí. A conta fecha. Tamo junto, hein? Valeu.